Alô, muito boa noite. Mais uma vez nos encontramos juntos para discorrermos um pouco a respeito do tema carne e sangue não herdarão o reino de Deus ou o reino dos céus, conforme disse nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pois bem, um tema bastante complexo. Teríamos aqui elementos para discorrermos horas afinco, mas vamos procurar sermos sucintos e trazermos um pouco desta mensagem a respeito do tema. Muito bem, nós estamos praticamente neste plano material, nós estamos no mundo praticamente sensível, em que predomina praticamente o mundo físico, o mundo palpável, o mundo da matéria. E, obviamente, nós sabemos que existem aí os minerais, existem as bactérias, os vírus, existem os vegetais, os animais racionais, os animais irracionais que convivem de uma forma conjunta neste plano físico material. Nós sabemos também que existem estudiosos, desde os primórdios, que dizem que o homem é dicotômico, ele possui a dicotomia corpo e alma. E por outro lado, como sempre, nós temos os prós e os contras. Então, estudiosos que dizem que o homem não é dicotômico, mas tricotômico, ou seja, a tricotomia do corpo, alma e espírito. Muito bem, esse mundo físico, nós temos então os 5 sentidos. Nós temos a visão, a audição, o paladar, o tato, né, essas coisas que nós sabemos aí, o odor, e é o que rege praticamente esse mundo físico. Mas nós temos que observar que quando Jesus Cristo esteve no seu ministério terreno, ele deixou claro a respeito de um reino espiritual. Ele disse várias vezes: eis que o príncipe deste mundo está lançado, e eu não faço parte deste reino. Se o meu reino fosse deste reino, eu oraria ao meu pai, ele mandaria miríades de anjos e praticamente não deixaria que nada acontecesse em relação à sua paixão e morte e ressurreição. Mas nós sabemos que o plano de Deus estava consumado na cruz do Calvário para que houvesse redenção e salvação ah, do homem através do sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Muito bem. Certa feita, Jesus se encontra com Nicodemos, e Nicodemos era praticamente um doutor da lei, um homem estudado da sua época, e ele praticamente, talvez com um pouco de reservas ou vergonha, foi ter com Jesus à noite. E ele perguntou a Jesus, né, o que ele teria que fazer para entender as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus. Jesus disse para ele: é necessário, Nicodemos, que você nasça de novo. Nicodemos ficou intrigado com aquilo e disse: como pode um homem, sendo já velho, nascer de novo e voltar ao útero de sua mãe? Mas, como sempre, eles não estavam na mesma dimensão espiritual em que Jesus estava. Então Jesus estava dizendo para nascer espiritualmente, da água e do espírito. Não que o homem voltasse ao ventre da sua mãe, ao útero de sua mãe, mas que ele aceitasse a lei de Deus, o mandamento de Deus, deixasse de ser uma simples criatura, criação de Deus, dotada dos 5 sentidos, e através da fé passasse por uma metamorfose e se tornasse um filho ou filha de Deus, daí sim, não mais uma criatura. E nesta metamorfose, neste momento de mudança,
obviamente o homem começaria a encarar as coisas espirituais de frente. Então Jesus disse para ele que o que nascesse, que era nascido da carne, era carne, só iria entender as coisas da carne. Mas o que era nascido do Espírito e da água, né, iriam entender as coisas de Deus, as coisas espirituais. E então está aí o segredo do mundo físico, do mundo material, para com o mundo espiritual, que tanto Jesus pregou. Nós estamos em um mundo que nós somos ensinados desde pequenos a tomar o lugar do outro, a competir, a praticamente desestabilizar o outro, pisar em cima das pessoas para conquistar os nossos objetivos a qualquer custo. Nós somos ensinados que os melhores cargos, os melhores empregos são dos mais inteligentes, entre aspas, são dos mais bonitos e bonitas, entre aspas. Sempre nós temos, então, nesse mundo físico, nesse mundo material, nós temos, então, o critério de beleza acima de tudo. E com Deus a coisa não funciona desta maneira, né? Os valores materiais, os valores físicos são totalmente antagônicos aos valores de Deus, aos valores espirituais. Nós estamos praticamente em um mundo de competição, em quem pode mais chora menos. Nós estamos em um mundo em que é o tudo pelo dinheiro, tudo pelo capital, e nós sabemos que com Deus a coisa não funciona dessa forma. Certa feita Jesus disse: o homem olha a aparência, mas Deus olha o interior. Muitas vezes nós observamos as coisas de fora para dentro, e o contrário, justamente, Deus olha de dentro para fora. Nós não temos esta capacidade de entendermos o ser humano mais a fundo, a nível de alma, de espírito, mas isso para Deus é muito simples. Por isso que nós sabemos que Deus tem os seus atributos e é chamado de onipotente, onipresente, onisciente, e tem a seidade. Então nós observamos que o nosso ver praticamente não é o mesmo ver de Deus. Estamos então praticamente firmados somente nos cinco sentidos, né? Praticamente naquilo que nós tocamos, naquilo que nós vimos, naquilo que nós vemos, e muitas vezes dispersamos as coisas espirituais. A Bíblia diz que ninguém entende as coisas do homem senão o Espírito do homem. E ninguém entende as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que, assim como o céu dista da terra, assim também as coisas de Deus distam do homem, né? Existe praticamente aí uma grande distância entre nós, nossos pensamentos e os pensamentos de Deus. A Bíblia também nos diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Em contrapartida, o homem acha que a sabedoria de Deus é que é loucura para o homem, porque aprove a Deus salvar o homem através da loucura da pregação. Então a salvação do homem só vem através da pregação, e pregação de morte na cruz, e ressurreição ao terceiro dia, no plano que Deus praticamente determinou, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, antes mesmo da fundação do mundo, devido à onisciência de Deus. E então nós observamos que o nosso enxergar não é o enxergar de Deus. Nós muitas vezes observamos neste mundo secular, neste mundo dos cinco sentidos, os valores muitas vezes trocados, a verdade pela mentira, o certo pelo errado, a justiça pela injustiça, o falso pelo verdadeiro, enfim, tudo para se consolidar o interesse, a ganância, a ambição pelo poder, pelo dinheiro,
que está por trás de toda a aparência visível e se sustenta na aparência física e visível da nossa existência enquanto homens e mulheres aqui na Terra. Porém, isto serve somente para as criaturas de Deus, não mais para as pessoas que se tornaram, através da fé em Jesus Cristo, filhos e filhas de Deus, co-herdeiro com Deus em Cristo Jesus. Então nós temos um modo diferente de pensar das outras pessoas, que consiste justamente nisto. As pessoas vivem somente o presente, o momento, o aqui, o agora, as circunstâncias, o que se vê, o presumível, e nós, como servos e servas de Deus, nós vivemos os valores espirituais. Nós sabemos que nós estamos aqui de passagem, nós sabemos que o nosso corpo vai se envelhecer, o nosso corpo está sujeito a debilidades, nosso corpo está sujeito a enfermidades, o nosso corpo é finito, então esses 5 sentidos também são finitos, da mesma forma em que um dia o corpo haverá de se tombar e experimentar a morte, também os 5 sentidos acabarão ali. Então aí é que começará a valer ao pós-mortem a questão dos valores espirituais. Nós não temos mais aqui sentimentos, nós não temos mais solidariedade, nós não temos mais ética, nós não temos mais moral, nós só vivenciamos e vivemos em cima daquilo que dá prazer, daquilo que traz prazer imediato, daquilo que nos traz resoluções dos problemas materiais, físicos e biológicos. Nós estamos vivendo um momento de corrupção dos valores, na política, na religião, na economia. Nós estamos praticamente vivenciando um momento de adoração ao corpo, adoração ao físico, a adoração ao critério de beleza, e que, se nós observarmos, ninguém pode segurar o tempo e nem praticamente o metabolismo do homem a nível de corpo humano. Nós vamos envelhecendo, a cada dia que passamos nós estamos cada vez mais próximos da velhice, nós vamos ter os nossos momentos de fraquezas, de debilidades, de rugas, de enfermidades, enfim. Nós vamos praticamente deteriorando a cada dia, juntamente com isso, os 5 sentidos. Então, pois bem, seria bom lembrarmos de investirmos no mundo espiritual, no reino de Deus, no reino espiritual, porque um dia tudo isso irá passar, beleza, dinheiro, fama, glória, isso tudo será passageiro. Mas, e diante de Deus, como é que será? A Bíblia diz que aquilo que o homem plantar neste sentido, assim também ele colherá. Né? Você não pode plantar figos e colher abrolhos. Você não pode plantar arroz e colher feijão. Então nós observamos que existe uma certa atitude de coerência em relação à razão e à consequência e causas e efeitos. O homem é dotado de razão, portanto, tudo aquilo que ele fizer, ele terá consequências. Já nós temos aí, por outro lado, a questão da causa. A causa não implica consequência, mas trará efeitos. Então eu gostaria de deixar, não se fie no seu dinheiro, não se fie na sua beleza passageira, efêmera, não se fie na sua posição, não se fie em instituições financeiras fraudulentas, corruptas, não se fie em falsa sustentabilidade de passar o outro para trás, de passar por cima das pessoas para conseguir os seus objetivos. Isso que nos é ensinado, nos é passado desde pequeno, na educação, na escola, o tempo que nós ficamos dentro da escola, que existe essa competitividade, há de se excluir um para se poder incluir outro, um mundo praticamente fundamentado na exclusão,
dos mais fracos, dos oprimidos, dos pobres, dos necessitados, dos menos capacitados intelectualmente, dos menos privilegiados a nível de critério de beleza, e deixamos de ver que, a nível de ser humano, a nível de essência, somos todos iguais perante a Deus. Nós temos aí uma justiça hoje corrupta, uma religião corrupta, um sistema financeiro e econômico corrupto, mentiras na saúde, mentiras na educação, mentiras em todas as áreas praticamente do nosso dia a dia. E então nós não podemos deixar que realmente existe uma fundamentação em cima da existência do falso profeta, da besta e do anticristo. Nós sabemos que hoje já este espírito anticristão, do anticristo, dos valores cristãos espirituais, já reina sobre a face da terra. E nós podemos observar a insensibilidade, a frieza com que nós vemos o agir dessas pessoas que se dizem estar em liderança, um cargo de lideranças, estão praticamente cegos espiritualmente, tomados, possuídos por esse espírito do anticristo, um espírito anticristão. E eu tenho comigo, como Deus sempre fala na sua palavra, que ele é contrário à usura, ele é contrário à agiotagem. Os bancos são as instituições financeiras que mais ganham dinheiro nas nossas costas, no sistema mundano. E eu tenho comigo que é tudo por dinheiro, tudo para alcançar o objetivo a nível financeiro. Eu tenho comigo que essas instituições estão a serviço direto do anticristo, praticamente dos valores mundanos, materiais, capitalistas que nos cercam. Essas pessoas ditam regras, essas pessoas ditam praticamente leis, essas pessoas manobram todos os líderes que estão ao seu redor, essas pessoas compram o que querem no mundo político, financeiro, religioso, e tem um poder de influência muito grande. Nós estamos vendo aí que essas instituições são praticamente instituições de lisuras, de usuras, de usurpação e crescem através da agiotagem, o que Deus condena. Então, entre Deus e o diabo, entre Deus e banqueiros, eu fico com a última palavra de Deus. Nós sabemos que o homem pode fazer plano, mas a palavra final vem da boca de Deus. Há caminhos para o homem que são caminhos de vida, mas para Deus são caminhos tortuosos e caminhos de morte. Então, tudo isso que nós estamos vendo aí tem um referencial: o anticristo. Ele está por detrás de todas essas instituições, de todos esses segmentos, que praticamente nos tange os nossos 5 sentidos: o mundo físico, o mundo material, o mundo dos sentidos. E nós observamos que toda essa injustiça, essa corrupção, essa capa, essa corja, essa máfia que está aí dirigindo, delegando, administrando, sob influência de Satanás, através do anticristo, da besta e do falso profeta. Obviamente, todas as coisas estão caminhando para o surgimento deste ser em forma pessoal, em forma física, em que achará condições para governar com todo tipo de corrupção, injustiça, imoralidade, mentira, falsidade e engano. E tudo isso está praticamente nesse sistema de coisas. Nós vemos aí as administrações públicas, as corrupções na justiça, na religião, na economia, no financeiro. Uns enriquecem demais, outros não têm nada. Tudo de uma forma injusta, mas escusadas em um falso sistema de leis, de critérios de justiça, entre aspas. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não se fie na sua carne e no seu sangue. Isto um dia tudo irá acabar, irá se esvair. A Bíblia diz assim: como seca a erva e cai, como seca a flor e cai, assim também um dia o homem cairá e secará. Nós não temos como escapar do juízo de Deus, nós não temos como sair fora dele a partir de uma vez estarmos inseridos neste mundo físico, neste mundo material, porque a quem foi
dado de nascer uma vez, também foi dado de morrer uma vez. A Bíblia diz: todo aquele que nascer neste mundo terá que passar pela morte. E a Bíblia diz que foi dado ao homem, então, nascer e morrer, e o corpo volta para o pó que o era, e a alma volta para Deus que o fez. Então, o grande diferencial está, então, em ser criatura e sermos filhos e filhas de Deus. A criatura faz parte da criação de Deus, mas não o aceita pela fé. Somente vive da aparência, dos sentimentos, dos tatos, do mundo sensível, do mundo tangível, do mundo material, do mundo capital, ao passo que aqueles que humildemente aceitam os mandamentos e as leis de Deus e, através da fé em Jesus Cristo, deixam de ser criaturas e passam pela metamorfose de serem criaturas a filhos e filhas de Deus, coerdeiros com Cristo nas coisas de Deus, nas coisas do reino do céu. Nós estamos vendo aí guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, tribulações, bactérias, vírus, mortes, ebola e tantas outras coisas, corrupção, falsidade, hipocrisia, troca de valores, imoralidade, falta de ética, falta de corrupção, insensibilidade, impiedade, injustiça, hipocrisia em todos os segmentos de nossa existência. E somente em Deus, um dia, tudo isso irá acabar. A Bíblia diz que Deus fará novos céus e nova terra para que possamos viver o que temos aqui iniciado e aprendido com Ele a respeito das coisas espirituais. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos como peregrinos em terra estranha e estamos aqui de passagem. Então, desafortunado, mal-aventurado o homem e a mulher que se fia nesse plano dos sentidos, nesse plano material, nesse plano físico. Isto é passageiro, isto aqui é efêmero, isto aqui a Bíblia diz que está preparado para o fogo e o juízo de Deus eternos. Então isso aqui é engano, isso aqui é mentira, isso aqui é ilusão. E se você deixar todas essas coisas te iludirem, essas coisas vão acabar destruindo você e a sua alma. Vão te levar para situações perigosas, principalmente a nível do pós-morte, e você será enganado pelas vilezas deste mundo material, deste mundo perverso, deste mundo de perdição, deste mundo de engano. Agora, se nós praticamente firmarmos as nossas estacas em Cristo, em Deus, no Espírito Santo, na sua palavra, obviamente nós estaremos plantando daqui para o melhor. O contrário também será a destruição, o sofrimento, a dor no pós-morte. Ninguém mais gosta de falar de céu e inferno, de luz e trevas, de Deus e diabo, mas isso são coisas praticamente reais e muitas vezes o próprio diabo quer que nós não acreditemos nisto enquanto vivemos aqui, para que ele possa ganhar o maior número de almas possíveis e levá-las à perdição e à destruição eterna. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós estamos diante de um exame, de uma prova, nós temos erros e acertos. E para nós sermos aprovados, nós temos que ter mais acertos do que erros. Na vida espiritual também não é diferente. Nós precisamos passar por provas, ser provados, precisamos passar por sabatinas espirituais, por provações espirituais, para ver realmente aquilo que está em nossos corações. E a partir daí sermos aprovados ou reprovados por Deus para uma vida abundante espiritualmente em Cristo Jesus. Então não fie no seu dinheiro, na sua posição, no seu critério de beleza,
na idolatria, na adoração do seu corpo, do seu físico. Carne e sangue, meu irmão, não se deixe enganar, que faz parte desse reino físico, dos sentidos, não herdarão o reino dos céus. Isso aqui é um exame, isso aqui é um momento de prova, de provação, para realmente observarmos o que está dentro dos nossos corações. A palavra de Deus diz: aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Qual é o teu tesouro? São as coisas mundanas, as coisas do mundo, a perdição do mundo, a corrupção do mundo, a injustiça do mundo, a miséria do mundo. O que é o teu tesouro? Ou estão nas coisas celestiais, na justiça, no juízo, na alegria, na vida eterna, no amor, na misericórdia, no perdão, na salvação da alma, no Criador? Onde estão os teus tesouros? O homem pode, sim, fazer uma avaliação de si mesmo. Como eu acabei dizendo, ninguém sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem. Você sabe o que está no seu coração, no seu entendimento, na sua mente, na sua alma. Da mesma forma como ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. A Bíblia diz que havia trevas sobre toda a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse é o Espírito de Deus, o Espírito que não deixa dúvida, o Espírito que ajudou a fazer todas as coisas, ou seja, a energia, o poder de Deus em ação. Então eu gostaria de deixar claro aqui: carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Certa feita eu fiz um estudo, existem várias formas de especulação, que estudiosos, muitas vezes escolásticos, né, estudaram que este versículo que envolve essas palavras aí, esses vocábulos carne e sangue, significariam a carne, praticamente o seu corpo físico, e o sangue, a sua raça, a sua etnia, nobreza ou não nobreza, realeza ou não realeza, enfim, plebe ou não plebe. Então seria mais nesse sentido, mas nós sabemos que também tem o seu sentido literal. Então, carne e sangue. Você já observou, se você um dia estiver com uma ferida exposta no seu corpo, todo o seu corpo vai sentir dor, todo o seu corpo vai ficar praticamente irritadiço, e você pode observar que dali pode juntar materiais de decomposição, pode exalar mau cheiro, né? Isso aí você pode observar que pode te criar inflamações, pode te criar, enfim, vários dissabores. Então, a carne, meu irmão, e o sangue são, eu tenho que falar a verdade, são elementos que passarão, elementos que não estão para ficar a vida eterna o tempo todo, por toda a eternidade, e realmente é deteriorável. Mais cedo ou mais tarde, esta nossa carne vai se decompor, e nós sabemos, que eu também preciso dizer, eu não gostaria de dizer, mas nós sabemos que uma vez a nossa carne tombando, nós experimentando a morte, que foi deixada por Deus a todo ser humano, rico, pobre, alto, baixo, feio, bonito, branco, negro, nós sabemos que a carne humana, a partir do momento em que se declara o óbito, se deteriorando, nós sabemos que é uma das carnes mais fétidas do mundo em que estamos inseridos como animais que somos. Então nós não precisamos ficar nos vangloriando, né? Mas estarmos sim como um atleta, correndo a cada dia, não atrás de uma coroa corruptível, como a maioria dos homens, mas tentando conquistar uma coroa incorruptível, que não tem nada a ver com as coisas deste mundo.
Então não se fie, torno a repetir, não se fie na sua beleza, na sua grandeza, na sua intelectualidade, na sua sabedoria humana. Nós estamos vendo que de sabedoria humana não existe valia nenhuma. Essas universidades criaram somente corruptos, bandidos, pessoas que são ensinadas a roubar, a corromper, a ocupar um espaço de liderança para destruir, para subjugar as pessoas, para desviar dinheiro público. É uma sabedoria diabólica, terrenal, satânica, e não existe nada de sabedoria nisso. E a educação, através disso, se tornou praticamente um comércio, um mercantilismo, em que se vendem diplomas e cursos inesgotavelmente e praticamente sem qualidade alguma. Então, esta sabedoria que está aí, eu torno a dizer, ela é diabólica, ela é terrenal e ela é satânica. É diferente da sabedoria de Deus, que é celestial e vem dos altos céus, e sem mácula. Não existe mácula nas coisas de Deus, como nesta pseudo e falsa sabedoria humana. Eu fico besta de ouvir o relato de um amigo que eu pude um dia ouvir, que ele disse que ele começou o curso de Direito, que ele tanto ansiava, e na sua primeira aula com o seu professor de Direito, o ensinando a mentir já na sua primeira aula. E nós sabemos que a Bíblia diz: os mentirosos, os fornicários, os cães, os idólatras, os feiticeiros, os efeminados, não herdarão o reino dos céus. Então eu fiquei abestado, eu fiquei praticamente desolado quando eu ouvi uma pessoa próxima de mim dizendo que não via a hora de passar no vestibular para fazer o seu curso de Direito e na sua primeira aula foi ensinado a mentir. Então, isso não deveria jamais ser chamado de direito, mas sim torto. Jamais de justiça, mas sim injustiça. Mas, afinal de contas, existe aí toda uma estrutura, existe aí toda praticamente um complexo que se ganha horrores e horrores de dinheiros em cima dessas mentiras, dessas sabedorias humanas, dessas falsas sapiências. Então eu gostaria de deixar aqui este meu recado. Não se deixe enganar, não se deixe iludir, não coloque a sua alma em risco e ser iludida e tragada por essas mentiras, esse ilusionismo deste mundo perverso, deste mundo perdido, deste mundo corrupto, deste mundo injusto, desse mundo ateu, em que predomina um ateísmo acentuado. Este mundo tenebroso, como diz a palavra de Deus. Se Deus, meu irmão e minha irmã, não nos guardar nos dias de hoje, em vão guarda a sentinela. Hoje, se nós vamos e praticamente viemos, ou vamos, praticamente quem tem nos guardado diante de todas essas circunstâncias tenebrosas deste mundo vil, deste mundo pecador, deste mundo corrompido, deste mundo injusto, é somente o poder de Deus. E para isso ele disponibiliza os seus anjos, que a Bíblia diz que são ministros entre Deus e os homens na terra. Então os anjos praticamente estão a serviço de Deus para servir os homens e as mulheres de Deus na terra. Eu gostaria então de deixar este ensejo, este momento, e até um próximo hangout, se assim Deus nos permitir. Que Deus abençoe a todos e uma boa noite. Neste plano material, nós estamos num mundo praticamente sensível, em que predomina praticamente o mundo físico, o mundo palpável, o mundo da matéria. E, obviamente, nós sabemos que existem aí os minerais, existem as bactérias, os vírus, existem os vegetais, os animais racionais, os animais irracionais que convivem de uma forma
conjunta neste plano físico material. Nós sabemos também que existem estudiosos, desde os primórdios, que dizem que o homem é dicotômico. Ele possui a dicotomia corpo e alma. E por outro lado, como sempre, nós temos os prós e os contras. Então, estudiosos que dizem que o homem não é dicotômico, mas tricotômico, ou seja, a tricotomia do corpo, alma e espírito. Muito bem. Nesse mundo físico, nós temos então os 5 sentidos. Nós temos a visão, a audição, o paladar, o tato, né, essas coisas que nós sabemos aí, o odor, e é o que rege praticamente esse mundo físico. Mas nós temos que observar que quando Jesus Cristo esteve no seu ministério terreno, ele deixou claro a respeito de um reino espiritual. Ele disse várias vezes: eis que o príncipe deste mundo está lançado, e eu não faço parte deste reino. Se o meu reino fosse deste reino, eu oraria ao meu Pai, ele mandaria miríades de anjos e praticamente não deixaria que nada acontecesse em relação à sua paixão e morte e ressurreição. Mas nós sabemos que o plano de Deus estava consumado na cruz do Calvário para que houvesse redenção e salvação do homem através do sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Muito bem. Certa feita, Jesus se encontra com Nicodemos, e Nicodemos era praticamente um doutor da lei, um homem estudado da sua época, e ele praticamente, talvez com um pouco de reservas ou vergonha, foi ter com Jesus à noite. E ele perguntou a Jesus, né, o que ele teria que fazer para Alô, muito boa noite. Mais uma vez nos encontramos juntos para discorrermos um pouco a respeito do tema carne e sangue não herdarão o reino de Deus ou o reino dos céus, conforme disse nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pois bem, um tema bastante complexo. Teríamos aqui elementos para discorrermos horas afinco, mas vamos procurar sermos sucintos e trazermos um pouco desta mensagem a respeito do tema. Muito bem, nós estamos praticamente entender as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus. Jesus disse para ele: é necessário, Nicodemos, que você nasça de novo. Nicodemos ficou intrigado com aquilo e disse: como pode um homem, sendo já velho, nascer de novo e voltar ao útero de sua mãe? Mas, como sempre, eles não estavam na mesma dimensão espiritual em que Jesus estava. Então Jesus estava dizendo para nascer espiritualmente, da água e do Espírito. Não que o homem voltasse ao ventre da sua mãe, ao útero de sua mãe, mas que ele aceitasse a lei de Deus, o mandamento de Deus, deixasse de ser uma simples criatura e criação de Deus, dotada dos 5 sentidos, e através da fé passasse por uma metamorfose e se tornasse um filho ou filha de Deus, daí sim, não mais uma criatura. E nesta metamorfose, nesse momento de mudança,